Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Sou o professor Darius, da Itálica, Escola de Língua e Cultura Italianas, e estou aqui com meu querido amigo, o Marco Antônio Berbel, doutor Marco Antônio Berbel, da Itálica Cidadania Italiana. Hoje a gente vem trazer para vocês uma informação muito importante por conta do surgimento aí de uma certa confusão com relação ao desenho de lei que foi apresentado agora há poucos dias para quem está acompanhando o universo da cidadania italiana, que está em polvorosa aí nos últimos meses, por conta das modificações que vem acontecendo. Resumindo, pessoal, o cenário, nós temos um decreto-lei, o famoso decreto-lei do Tajani, e agora há poucos dias foram, de fato, publicados os desenhos de lei que serão votados. E aí, em algumas das nossas lives, surgiram debates, né, entre pessoas que estão interpretando, que estão fazendo a leitura desses desenhos de lei, e surgiu essa questão. Ela vai valer para quem já nasceu? Vai valer só para quem ainda vai nascer? Criou-se, né, está instaurado esse cenário de instabilidade, de insegurança, né? E a gente tem, com certeza, a obrigação de vir aqui e colocar tudo de forma bem clara para vocês, assim como sempre fazemos. A Itálica, a cidadania italiana, para nossa grande alegria, se tornou já há bastante tempo referência no universo da cidadania italiana. Quem nos acompanha sabe, a gente está semanalmente no YouTube tirando dúvidas dos nossos seguidores, trazendo informações, né? No Instagram, a gente está diariamente também trazendo essas informações para vocês, assim como a gente faz com a questão da língua e da cultura italianas. É parte da nossa missão divulgar, difundir de maneira gratuita a informação, seja ela relativa à língua, seja ela relativa à cultura, seja ela relativa à cidadania italiana. Então, a gente não poderia se furtar de vir aqui e trazer para vocês, de fato, como estão as coisas. Então, vamos lá. Marco, e aí, o que está acontecendo com esse desenho de lei? Agora, isso então vai valer só para quem ainda vai nascer ou vai retroagir? O que está acontecendo, Marco? Esclarece aí para a gente, por favor. Então, Darius, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? 1 milhão de euros. E é muito difícil, nesse momento, colocar isso de forma pública, de forma aberta, justamente em razão do que você mencionou. Os profissionais interpretam ou consideram o texto apresentado de maneira diferente ainda. Não é uma unanimidade. Isso é justamente muito normal no direito, né? O direito não é uma ciência exata. Então, a gente precisa de bastante amadurecimento sobre um determinado fato, sobre uma determinada legislação, para que, com o tempo, isso venha se consolidando. Então, o que eu quero dizer para todos aqui, e talvez para que vocês fiquem mais seguros ou mais confortáveis, tá? Não com relação ao que vem acontecendo, mas com o cenário de uma possível confusão que vem sendo criada. Então, pessoal, é importante destacar o seguinte: nós temos um decreto-lei vigente. Ponto. Esse decreto-lei está dizendo, de forma bastante direta, que nenhuma pessoa nascida no exterior será considerado italiano, independente do momento, independente, inclusive, dessa própria lei. Ok? E aquela história de estar retroagindo no tempo. Isso é o que conta, o que nos diz o texto apresentado e que está em vigor. Depois dele, nós tivemos um desenho de lei 1432, que é basicamente uma copia e cola que foi apresentado e ele deve ser utilizado por quem preparou todo esse cenário na tentativa de justificar as suas posições, ok? Da mesma maneira, depois de algum tempo, um outro desenho de lei foi apresentado. E o que acontece nesse novo desenho de lei? Ele complementa o primeiro, porque eles falam de situações diferentes, inclusive de artigos diferentes da lei que até então trata da cidadania, que é a
conhecida Lei 91 de 92, ok? E aí as confusões estão sendo criadas, porque a interpretação sobre o que está colocado ali vem gerando dúvidas. Retroage, mas não retroage? Esse novo desenho veio retirar o antigo desenho? Este novo desenho é que vai ficar valendo quando o decreto-lei for convertido em lei? Gente, nada disso. Os desenhos de lei são sugestões, ok? Eles não têm o menor valor legal. Neste momento, é apenas papel com texto escrito sobre ele. O que está valendo é o decreto. Então, se atenham ao que está escrito ali, apenas. O resto é mera especulação. É mera especulação. A gente não sabe qual será o texto aprovado, se será aprovado, não sabemos quando isso vai acontecer. Por todo esse cenário, o que é preciso? Cada um tem que justamente avaliar o momento em que se sente mais confortável para agir, ok? Se é agora, se é esperar ter uma definição clara sobre isso, e só depois que vocês tiverem isso bastante definido, é procurar o advogado de confiança e discutir com ele a tese que vai ser utilizada para defender os seus interesses. Dessa maneira, a gente não cria nenhum tipo de situação conflitante ou aumenta uma possível quantidade de dúvidas que, nesse momento, elas são indiferentes. Não interessa se o desenho A, se o desenho B diz uma coisa ou diz outra. O que interessa é o texto vigente do decreto que foi apresentado. É isso. E nada mais que isso. E, pessoal, por hoje é isso, mas sigam nos acompanhando, porque vem novidade por aí, certamente. Esses desenhos de lei serão votados, né? Então, continue acompanhando a gente e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui de informar vocês, de trazer sempre as informações fresquíssimas, né? O doutor Marco está sempre aí no tribunal na Itália, ele vive na Itália, então traz as informações quentes para a gente. E vamos, com certeza, ajudar vocês, sempre que houver alguma novidade, a esclarecer todos os cenários. Por hoje é só. Um abraço a todos.